Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. Que Deus nos abençoe nessa manhã, com mais um momento de meditação nas Escrituras. Vamos fazer uma oração para que o Senhor nos conduza, nos edifique e glorifique o nome dEle, né? Ó Deus, como é bom cantar louvores ao Teu santo nome, como é bom exaltar a pessoa e a obra de Jesus Cristo, nosso Redentor. Como é bom nós estarmos entre os verdadeiros adoradores, que apesar da imperfeição de cada um de nós aqui, somos direcionados e adoramos em espírito e em verdade. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque temos a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o Teu caminho, para o nosso caminho. E pedimos, Pai, que essa palavra, então, possa esclarecer, Senhor, os nossos corações, nossas mentes, e também nos motivar através do poder do Teu Espírito em nós, aplicando a Tua palavra em nosso homem interior, para que vivamos em obediência a tudo que o Senhor nos falar. Ó Deus, me dê graça também de ser fiel na entrega dessa mensagem, e que assim, Pai, as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, aquele que está presente nessa audiência aqui, Pai. Por isso te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Pai, amém. Amados, nós vamos fazer uma pausinha nas exposições. A gente ainda não terminamos a exposição de Efésios, né? Aos Efésios, e antes do presbitério decidir a próxima carta que eu vou expor, eu gostaria de trazer um assunto sobre a contribuição financeira, né? Dá dinheiro para a igreja? A pergunta é essa, né? Durante a semana nós fizemos essa publicação, desculpe, dar dinheiro para a igreja, mas a gente vai estudar nessa manhã que a contribuição financeira também é fruto da graça de Deus, também é fruto da graça de Deus. Ela também é um meio, uma forma de adoração, é uma forma também de expressar o nosso amor a Deus, né? E nós vamos nos basear nos textos dos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios. Enquanto eu exponho um trecho, a gente explica aquele trechinho, depois a gente parte para o próximo e assim sucessivamente, né? Então, eu queria que os irmãos soubessem que nós, pela graça de Deus, né, fomos libertos de alguns preconceitos quanto a falar sobre finanças na igreja, pela graça de Deus. Tivemos momentos de um extremo de um lado, que não era bom falar, isso não é bom, pode não edificar a igreja, pode trazer confusão, e tinha-se muito temor, nunca se falava sobre esse ensinamento. Não sei como é que a gente passou por isso, né? Porque se está nas Escrituras, né? Bom, misericórdia de Deus estarmos vivos ainda, né? E, por outro lado, às vezes falando demais e exigindo de forma até quase opressiva, né? Algumas formas que nós passamos e aprendemos também, e houve grande arrependimento também nesse tipo de ensinamento. Aprendemos a duras penas, né? Que também nem um extremo nem o outro. Então vamos buscar equilíbrio. A própria palavra, ela é suficiente para isso, né? Ela é equilibrada, e se nós formos fiéis à palavra, Deus vai nos abençoar. Enquanto estivermos dentro das Escrituras, fielmente dentro das Escrituras, a gente não tem o risco de correr nenhum dos extremos, e também vamos glorificar a Deus e trazer esclarecimento para toda a igreja. É, com certeza, um dos assuntos mais evitados em todos os púlpitos, né? Como eu disse, por gerar polêmica, né? Por abusos cometidos e, às vezes, né, parte contra o extremo de nunca falar sobre isso. Mas vamos, então, olhar para o texto, começando lá no capítulo 8 de 2 Coríntios. Então, vamos ler o primeiro trecho aqui que eu queria abrir com vocês, do versículo 1 até o versículo 5. 2 Coríntios 8, de 1 a 5, a palavra de Deus diz assim: Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia.
Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Até aqui. O que nós podemos ver nesse primeiro trecho? Vamos entrar para dentro do contexto aqui, não é? O que Paulo está escrevendo aos coríntios, trazendo instruções aos coríntios, que era uma igreja que ficava na região de Corinto, como você sabe, claro, em Corinto. Corinto era uma cidade portuária onde tinha uma economia estabilizada, né, uma condição econômica boa, por assim dizer. Então era uma igreja, provavelmente uma igreja financeiramente tranquila, não tinha muitos necessitados e era, provavelmente a maioria dos membros eram abastados financeiramente, mas Paulo quer falar com eles. Qual é o objetivo, de Paulo estar trazendo algum ensinamento sobre essa área? A igreja de Corinto, ela tinha, até mesmo foi repreendida na primeira carta de Paulo, por terem muitos dons. Eles se vangloriavam, o problema não é ter dons, o problema é se vangloriar daqueles dons, e não glorificar Deus por causa dos dons. Mas Paulo diz, já que vocês são abençoados e agraciados com tantos dons, sejam também fiéis nesse dom, nesse serviço. Qual serviço? Serviço de assistência, serviço de contribuição financeira, de dar, de ofertar financeiramente. Aqui nós não temos um nome fixo para contribuição financeira. É contribuição financeira, alguns chamam de dízimo, outros de oferta, não tem problema. Como nós dissemos, nós temos alguns parâmetros, mas na luz do Novo Testamento, a gente percebe que há um trabalhar de Deus profundamente no coração de cada membro, para que aí, então, ele faça a sua oferta por amor, por gratidão a Deus, e também, sim, é lógico, por respeito e por consideração aos seus irmãos que estão ali servindo com eles. Então, Paulo está querendo trazer dar esse testemunho para que os coríntios, então, possam, quem sabe, ligar, dar aquele start, para que eles possam entender a importância da contribuição financeira. O contexto aqui, além da região de Corinto, como eu disse brevemente aqui, as igrejas, ele cita, Paulo menciona e dá testemunho, ele quer dar o exemplo das igrejas de uma região chamada Macedônia, mais ou menos ali na Europa, mas eram 3 igrejas que basicamente Paulo está se referindo, as igrejas de Filipos, Tessalônica e Bereia, era a região da Macedônia. E como que era essa região da Macedônia? A região da Macedônia estava enfrentando muita tribulação, muitas perseguições, não só da parte dos seus próprios parentes que não concordavam, lógico, eles vinham a vida gentílica deles, e se havia religião, não muito, mas se havia algum tipo de religião, eles agora eram contra o cristianismo, que roubou seus parentes, que se converteram ao cristianismo, então roubou da antiga religião. Então, por conta disso, eles perseguiam os crentes de Filipos, Tessalônica e Bereia. Então, eles passavam por muitas tribulações, além de serem, por assim dizer, massacrados pelo Império Romano. Eles estavam debaixo do governo de Roma, e Roma, o Império Romano, tomou posse de todas as suas minas, que eles tinham minas de ouro e prata, muitas minas. Então, aquilo que eles poderiam produzir e se abastecer financeiramente, eles perderam as suas fontes de renda.
Então pense na tribulação. Eles, além de estarem sendo perseguidos, sofrendo tristeza, dor, abandono, né, perseguições de tudo quanto é tipo, eles também estavam sem fonte de renda. Eles estavam em extrema pobreza. Eles estavam passando uma miséria quase que absoluta. Então esse é o contexto das igrejas da Macedônia que Paulo diz aqui, que mostra, Paulo está mostrando que essas igrejas estão totalmente conscientes e totalmente prontas para fazer o quê? Para ofertar, para dar. Então vamos ver o que Paulo nos mostra aqui, o que as Escrituras nos mostram, né? Olhando para as igrejas da Macedônia, né? A gente percebe que, em primeiro lugar, Deus teve a iniciativa de operar a sua graça na vida das igrejas da Macedônia. Você percebe no versículo 1 que eles receberam a graça. A graça, né, também, irmãos, queremos que estejam informados, né, a respeito da graça de Deus, mas essa graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Então, Deus operou no coração deles. Tudo parte de Deus, irmãos. É uma ação que parte de Deus. Então não há glória humana. Há gratidão, sim, por participar, né? Por poder ser útil, instrumento de Deus para a edificação, né? dos irmãos, para ajuda financeira, enfim. Há uma gratidão em sermos instrumentos de Deus. Mas quem concede essa graça às igrejas, aos irmãos, é Deus. É Ele que operou primeiramente. Então, vejam ali, começa tudo, quem tem a iniciativa aqui é Deus. A graça, além de ser a compreensão do favor gratuito de Deus, salvando pecadores que não mereciam, esse é a compreensão do termo charis, do termo graça, né? O favor imerecido de Deus, o favor gratuito de Deus, não é? Mas também, graça também significa a ação do Espírito Santo no interior de cada um dos eleitos. A transformação de corações. Veja o versículo 5. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Paulo está dizendo o seguinte, que Deus trabalhou no coração deles a ponto de que eles partiram para a ação. E essa ação deles, primeiramente, houve uma consagração a Deus, sem haver uma intimidade com Deus, sem haver uma proximidade com Deus, sem o crente ter esse relacionamento íntimo com o Senhor, as ofertas, os serviços, os dons ficam praticamente sem sentido, né? Sem sentido de adoração, de oferta que seja agradável ao Senhor. Então eles se deram primeiramente ao Senhor e depois aos irmãos. A gente também aprende aqui que Paulo, ele diz no versículo, no começo do versículo 5, né? E não somente fizeram como nós esperávamos. Queridos, a igreja espera de mim e de você a ação. Nós esperamos, a igreja espera. A tua participação, focando aqui nesse texto, seria então a contribuição financeira. Os irmãos esperam isso. Aqui nós não temos o hábito, né, de ficar cobrando e fazendo pedido. Nós não temos, nós cremos que a própria palavra de Deus vai conduzindo o coração de todos os irmãos a serem generosos, a aprenderem a generosidade. E nós entendemos que sem essa ação no coração dos irmãos, a oferta pode até ser feita, mas não com alegria, não com disposição, mas de uma forma legalista e sem esse coração de adorador, né? Então, essa oferta, sem essa intimidade com Deus, sem a compreensão do Evangelho e sem esse coração de gratidão, de poder contribuir como expressão de gratidão, de adoração, se não for de um coração
transformado por essa graça e conduzido por Deus, um coração que está consagrado a Deus, ela não surte, ela não é uma adoração de fato, né? Então, é o que Paulo está mostrando aqui. Nós esperávamos que eles se consagrassem a nós, no sentido de oferta financeira, né? Mas, primeiramente, eles teriam que se consagrar a Deus. Então, nesse primeiro versículo, no versículo 5, nós vemos que a mutualidade, ela é o fator que Deus usa para suprir as necessidades dos membros da igreja. A mutualidade, ou seja, esse auxílio mútuo, ele vem da compreensão, primeiro, de que nós temos sido cuidados por Deus. Nós temos sido amados pelo Senhor e supridos por Ele. E se nós somos supridos por Ele, nós temos tranquilidade, paz em nossos corações e não medo de ofertar, mas temos a liberdade, né, de ofertar. Essa transformação que vem do coração, ela leva a gente a desprender das coisas para poder ofertar com liberdade, não é? E a mutualidade é isso, Deus usa a igreja para suprir. Ali ele está mostrando, desde o início, que era através da própria igreja que Deus supria as necessidades da igreja, dos membros mais necessitados. Era através da igreja. Então, essa é a mutualidade, né, nesse contexto de oferta em dinheiro, oferta financeira, né? Eles esperam essa ação, esse serviço uns dos outros. E o fundamental, como eu disse aqui, é nós experimentarmos a graça de termos comunhão com Deus, porque essa graça da consagração vai converter não somente o meu coração, mas vai converter também o meu bolso. Quando nós nos entregamos integralmente ao Senhor, né, inteiramente ao Senhor, consagramos, né, essa consagração é uma entrega, né, de relacionamento íntimo com o Senhor, a gente vai ter essa alegria até mesmo de ofertar financeiramente, de oferecer nossos bens a serviço da igreja, colocar à disposição da igreja aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, não é? Então, Deus converte o coração em primeiro lugar, mas o bolso vai junto. A carteira, a conta bancária vai junto, né? Deus converte todas as áreas da nossa vida. Então, esse é o primeiro ponto aqui que nós aprendemos. Quando o coração é do Senhor, o bolso também é. Em segundo lugar, no versículos 2 a 4, a fé produz os mais incompreensíveis paradoxos, irmãos. Parece uma loucura, parece algo que transcende a lógica humana, transcende o raciocínio humano. A fé pode fazer coisas inimagináveis. Percebam aí no versículos 2 a 4, ele diz, porque no meio de muita prova, olha os extremos, muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Vocês perceberam aqui os dois extremos? Muita tribulação é perseguição, é dor, é sofrimento, não ter, humanamente falando, é não ter motivo nenhum de alegria. Tribulação é não ter motivo nenhum para ter descanso, para experimentar alguma coisa de contentamento, de alegria. Isso humanamente falando. Mas os macedônios mostraram que pela fé e pela graça operante na vida deles, é possível passar pela dor e pelo sofrimento sem murmurar. Primeiro ponto. Sem murmurar, sem reclamar. É possível ter uma vida difícil, um sofrimento extremo, que ele diz aqui, prova de muita, não pouca, muita tribulação, né? Mas é possível ainda assim, além de não murmurar, sem se entristecer e sem pensar somente em si mesmos, e ainda mais, ter alegria para dar, para repartir com os outros, os seus bens, sua condição financeira, repartir com outros e com alegria. É uma alegria
que existe apesar da dor. Não é algo que nós vamos fazer de uma forma assim, não, eu não tenho sofrimento nenhum. Não é isso que nós estamos querendo dizer. O crente, ele anda na luz. Sim, há uma vida de sofrimento. Mas a graça de Deus me capacita a sobrepujar a dor, o sofrimento, e ainda buscar uma alegria que vem do alto. É uma alegria que o Senhor está me ensinando, que é mais bem-aventurado dar do que receber. É mais bem-aventurado você poder repartir com seu irmão, ainda que você tenha dificuldades. E aí então você vai provar uma alegria que não é do mundo. Essa alegria que existe quando você contribui financeiramente, apesar dos sofrimentos e da dor, vai te dar uma alegria indizível. Vai te dar uma alegria que não é por conta de coisas e circunstâncias terrenas. Não é por conta disso. Então, aprendemos com as igrejas da Macedônia, que eles mostraram sim que é possível olhar para os outros e repartir com os outros, e com alegria repartir com os outros, apesar do sofrimento e da dor. O poder da graça, irmãos, capacita. Vocês viram que a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, nesse primeiro ponto aqui, nós vimos aqui que levou eles de um extremo de muita tribulação, ou seja, de muita tristeza, para um outro extremo de uma alegria abundante, abundância de alegria. Isso não pode vir do homem. Isso não vem das circunstâncias terrenas. Eles poderiam ser ricos, e talvez é isso que Paulo quer mostrar para os coríntios, que eram mais ricos do que os da Macedônia. Queria mostrar para eles que não é o fato de ter riquezas, mas é o fato de contribuir que dá a verdadeira alegria do crente. Por quê? Porque houve o mesmo sentimento que estava também em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se consagrou a Deus, se ofertou, se humilhou e se deu. Ele se deu, ele se ofertou por nós. Então Deus lhe deu um nome, o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Pela alegria que lhe estava proposta, diz Hebreus, Cristo suportou o sofrimento. Então aqui é a mesma coisa, a gente aprende, não é? A gente aprende que a alegria está mais em dar do que receber, e apesar do sofrimento. Esse é o poder da graça, queridos. Esse é o poder da graça que está em mim. Não é prerrogativa, né, da igreja da Macedônia, das igrejas da Macedônia. Não é exclusividade deles. Isso aqui é todas as igrejas cristãs. Isso serve para todo cristão legítimo, que tem o Espírito Santo. A mesma graça operante neles está em mim e em você também hoje. E pode nos dar essa alegria de transpor os limites do sofrimento e da dor. Segundo paradoxo, né, por assim dizer, é que eles passavam por profunda pobreza. Vejam aí no restante do versículo 2. A profunda pobreza deles transbordou, olha aí outra vez, em superlativo, né? Uma linguagem superlativa. Transbordou, e não só pouco, mas transbordou muito, né? Em grande riqueza de generosidade. São palavras aqui que mostram uma posição tão grande, né? Algo superlativo mesmo, algo grandioso, né? A profunda pobreza deles, como eu disse, eles estavam sendo perseguidos e também tiveram sua fonte de renda, a principal fonte de renda da região da Macedônia, foi confiscada por Roma. E eles não eram portuários, como os coríntios, que tinham o acesso do mercado, né? Por navios, e muita gente passava por Corinto, e Corinto então tinha uma economia bastante ativa e próspera. Corinto tinha, as igrejas da Macedônia não. Então eles tinham profunda pobreza, quase miséria, mas isso transbordou pela graça, a graça operante na vida dos macedônios, que Deus concedeu a graça, fez com que os irmãos macedônios ofertassem, não por serem ricos, mas apesar de serem pobres. Então não é um limite, né? A nossa pobreza, por exemplo, né?
não é uma desculpa para não contribuir. Não é uma desculpa para não contribuir, porque aqui a gente vê, Paulo deixou tão claro para os coríntios e para nós também, né? Graças a Deus pela interpretação fiel que esses homens fizeram das Escrituras. É um momento de extrema pobreza, e ainda assim eles repartiram o pouco que tinham. É uma coisa que não cabe na cabeça da gente, né? São paradoxos, né? Coisas assim que nos confrontam, levam a gente a ficar pensativos, não é? Então, eles se mostraram ricos por poderem dar com generosidade. Paulo diz que eles tinham uma riqueza, e grande riqueza. Qual era a riqueza que eles tinham? Um coração generoso. O coração generoso faz com que nós sejamos ricos, apesar da nossa pobreza. O coração generoso nos faz ricos. Além de nos dar a graça de termos alegria, o coração transformado pela graça que pratica a generosidade. Não é só... Vejam, os coríntios, Paulo diz, quando escreve isso aqui para eles, ele diz assim, vocês começaram já desde o ano passado a ter o desejo de participar financeiramente para ajudar os irmãos da Judéia. E Paulo está falando, olha, faz um ano aí, e aí, não veio nada ainda. Em outras palavras, né, é o que Paulo disse, vocês têm a boa intenção, então que isso se converta em ação, em atitudes, em dar de fato. Né? É isso que ele está mostrando aqui. Eles foram generosos. Isso é riqueza, coríntios. Isso é riqueza, não é? A generosidade. E ainda foram voluntários. Perceberam aí no versículo 3, né? Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, olha a generosidade deles, né? Acima das posses deles, eles contribuíram de forma voluntária, não houve pressão, ninguém disse para eles, olha, vocês têm que ofertar, hein? Vocês têm que ofertar, senão vocês vão para o inferno. Não, ninguém fez isso. Eles foram voluntários, voluntário quer dizer uma atitude que vem do coração. O que motivou eles? A graça de Deus no interior. Mas em segundo lugar, o que motivou eles? Compreender a necessidade do irmão. Compreender que a necessidade do irmão era maior do que as necessidades que eles estavam passando. Eles entendiam, eles conheciam as igrejas da Judéia que estavam passando por necessidades tão difíceis, né? Que eles acharam, não, nós temos ainda condições de ajudar, nós vamos ajudar. Acima das nossas posses, mas nós vamos ajudar. Paulo quer dizer assim, é como se eles dessem mais do que o dinheiro, eles deram de coração aquele dinheiro. Isso é acima das posses, né? Acima do que eles podem. Então, assistência aos santos era uma graça, nós vemos aqui no versículo 3, né? No versículo 4, vamos ver ainda, não falei ainda, no versículo 4, falamos da voluntariedade, né? Voluntariedade, alguma coisa que não foi forçada, né? Versículo 4 agora, pedindo-nos com insistência. Por que com insistência? Provavelmente Paulo olhou para os macedônios e falou assim, irmãos, calma, irmãos, vocês estão em dificuldade, calma. Deixa outras igrejas, tipo assim, eu vou tentar falar com os coríntios, para ver se eles se eles ofertam, e vocês ficam tranquilos aí, né? Eu acho que os macedônios devem ter chegado em Paulo e dito assim, Paulo, é o seguinte, ó, sai da frente, senão a gente vai te atropelar, porque nós queremos ofertar. Pedindo-nos com muitos rogos, né? Dizem algumas versões, pedindo-nos com insistência, a graça, eles entendiam que isso era uma graça, aqui na forma de adoração, o privilégio, a honra, a graça de participarem dessa assistência aos santos. Então, os coríntios viram que a assistência aos santos era uma graça, um privilégio, um tipo de serviço de adoração, como uma oferta agradável a Deus, e por conta disso eles se sentiam, então, felizes e ricos em seu coração, por poderem participar, primeiro para a glória de Deus, e em segundo lugar, para abençoar outros irmãos, que estavam passando uma hora difícil, não é?
Quando somos então transformados pela graça de Deus, não usamos as circunstâncias como desculpa. Não usamos as circunstâncias como desculpa para não servir e não repartir. Mas isso só é possível quando a graça opera em mim e em você. Se nós não temos intimidade com Deus, se nós não temos um crescimento espiritual, um envolvimento com Deus, uma vida de comunhão com Deus, onde nós somos transformados de glória em glória. Isso não quer dizer que agora, só porque às vezes eu não cheguei nesse ponto ainda, então eu estou totalmente descartado. Não, calma. É por isso que existe essa exortação aqui hoje para nós. Muitos de nós hoje vamos poder sair daqui vitoriosos sobre o poder de Mamon. Nós vamos sair daqui libertos. Creia nisso, por causa do poder da palavra. Não o homem que fala, mas quando Deus fala ao coração, Ele quebra a nossa dura cerviz e transforma o coração. E se for transformado o coração, então nós não vamos mais usar de desculpas para não participar. E nada pode impedir a nossa ação voluntária e determinada, como os macedônios. Eles eram tão determinados, eles estavam tão determinados em dar, e isso foi voluntário, isso nasceu de Deus no coração deles, né? Ninguém pressionou, que eles disseram para Paulo, nós vamos participar. Insistiram com Paulo, a ponto de Paulo dizer, tá bom então, quem sou eu para impedir, não é? É isso. Bem, vamos agora a alguns princípios da contribuição cristã. A partir do versículo 12, pula agora capítulo 8, versículo 12. Vamos dar uma olhadinha aí até o versículo 15. Diz assim, porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância de vocês a abundância que vocês têm supre as necessidades deles, para que a abundância deles venha suprir a necessidade de vocês, que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade, como está escrito, quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. O princípio aqui é a igualdade, a contribuição cristã deve ser proporcional. Primeiro ponto, ela deve ser proporcional, né? Vocês perceberam que é proporcional de acordo com o que cada um tem e não com o que não tem. Agora ele diz que a contribuição financeira também é um privilégio, que ele fala no início do versículo 12, porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. E ele diz que esse suprimento, no versículo 14, a abundância que vocês têm vai suprir as necessidades deles. E isso é um privilégio. Então, a contribuição financeira também tem que ser entendida como um privilégio, como eu já disse lá no exemplo dos macedônios. É uma honra poder participar. É uma honra poder contribuir. E para isso eu não preciso que a Igreja Cristã em Campo Grande faça uma relação das ofertas recebidas de cada irmão, para ver quem deu mais, quem deu menos. Não, isso nós não fazemos, nunca fizemos. Não tem nem envelopinho aqui para dizer quem é, quanto que você deu, o teu nome. Nós não queremos saber quem deu, quem não deu. Isso é você diante de Deus. Não interessa para nós o quanto você deu, por que você deu, quem está quem deu mais, quem não importa, porque isso é algo que é dado no sentido de adoração. Se você oferta para a glória de Deus, com gratidão a Deus, você está fazendo para Ele, e não interessa para os homens. Então nós não precisamos de envelopinho, de coisa nenhuma, né? Então, você entende que é um privilégio. Em terceiro lugar, ela traz equilíbrio, né? A contribuição financeira também traz equilíbrio. Por quê? Ninguém está falando também que se um membro tem muitas posses, né, e todos têm que ter a mesma quantidade de posses, não é isso. Mas Deus coloca na mesma igreja gente que tem muitas posses e gente que está passando necessidade. Para quê? Para que haja
equilíbrio. O equilíbrio aqui é um suprimento do básico que aquela família necessitada precisa. Ninguém está falando que a outra família que estava necessitada agora precisa ficar rico igual o rico. Não, não é isso. Equilíbrio significa que não pode haver um extremo de pessoas que têm condições, boas condições, enquanto outros passam fome. Esse é o ponto. O equilíbrio aqui é tirar a pobreza de alguns irmãos para que eles tenham alívio. Mas não é sobrecarregando alguns, é equilíbrio aqui. Por isso que Paulo fala para que não haja sobrecarga. Por quê? Porque Deus vai conceder graça para alguns terem mais, e bastante. E eles têm que entender que aquilo que eles estão recebendo, em primeiro lugar, é de Deus, porque é Deus que te dá forças para conseguir todas essas riquezas. Deuteronômio 8 nos ensina isso. Não diga que você, o teu braço forte, conquistou tudo isso. Não, não foi você. Foi Deus que te deu graça. Então, se Deus te deu, e você conquistou, e você tem muita condição financeira, coloque diante de Deus: Senhor, eu não merecia isso. É o Senhor que me deu graça para isso. Então, me capacite agora a honrar o teu nome com as primícias disso que o Senhor me deu. Com uma boa parte dessa condição financeira tão boa que eu tenho. Porque isso vem de ti, Senhor. E das tuas mãos, tu damos. Nós devolvemos ao Senhor parte daquilo. Não é? Então, é equilíbrio. Agora, vamos partir para 2 Coríntios 9. Vamos ver versículos 1 e 2. 2 Coríntios 9, 1 e 2, diz assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado muitos deles. Pula agora para o versículo 5. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta. Anota essa palavra aí, pronta. Né? A oferta esteja pronta, como expressão de generosidade e não de avareza. A contribuição financeira tem por princípio a prontidão. Prontidão é uma ação rápida no sentido de entender as circunstâncias e fazer o que tem que ser feito. É como os macedônios, não é? Eles insistiram com muitos rogos, não é? Paulo meio que travou eles, né? Por assim dizer. Mas eles insistiram porque eles sabiam que o coração deles estava prontos, apesar dos extremas dificuldades dos macedônios. Os macedônios eram um modelo para os coríntios, porque eles estavam prontos. Prontidão, rapidez. Né? Enquanto os coríntios, perceberam aqui, desde o ano passado eles estavam tentando planejar o negócio. Né? E ficar só no planejamento não é bom. É bom planejar? É. Mas se não sair do papel, não serve para nada. Desculpe a expressão italiana aqui, né? Eu tenho um pouco de sangue italiano. Se não sair do papel, se não tiver ação, o que significa só planejar, vou ver quanto que dá? Tudo bem, faça, mas depois põe a mão no bolso também, e tira a mão do bolso. Né? Não só põe, tira também e oferta. A gente fala, põe a mão no bolso, mas tira também a mão no bolso e põe, né, no gasofilácio, né? É isso, prontidão. Então, os irmãos da Macedônia serviram como modelo de prontidão. Essa é também uma dos princípios da contribuição financeira. Enquanto a rapidez em servir demonstra um coração generoso, é o que Paulo está falando aqui, né? Enquanto, se a oferta estiver pronta, versículo 5, né? Isso mostra, isso expressa a generosidade de vocês, dos coríntios. Porém, agora vamos olhar do lado oposto. A lentidão pode demonstrar avareza, ou, no mínimo, insensibilidade com a questão, com essa situação. Insensibilidade, no mínimo. Né? Mas Paulo coloca mesmo, né, de forma pesada. Se não houver a prontidão, se não estiver pronta essa oferta de vocês,
vai significar que vocês são avarentos. É como Paulo está dizendo aqui para os coríntios, né? Olhe para as igrejas da Macedônia e aprendam a generosidade. Bem, agora vamos pular para os versículos 10 e 11. 10 e 11 aqui é um princípio, mas na verdade é como se fosse um descanso para o nosso coração. É como se fosse uma promessa de Deus. Veja os versículos 10 e 11 aí. Ó. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo por toda a generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão. Paulo está querendo dizer assim, quando vocês são generosos, vocês ofertam, essa oferta vai chegar no destino e aquelas pessoas, nós, né, ele fala dos líderes que estão sendo como mensageiros, né, intermediários para levar essas ofertas para a Judéia, para os irmãos que estavam passando fome. Quando chegar lá, nós e eles vamos vamos orar em gratidão a Deus pela vida de vocês. E essas orações, não necessariamente, né, porque Deus não precisa de oração para agir, Ele é soberano. Mas essas orações vão mostrar, essas orações de gratidão também estão dentro de um contexto que Deus vai continuar abençoando vocês, ou seja, se vocês forem fiéis na contribuição financeira, Deus vai fazer com que vocês sejam supridos em tudo, diz aqui, em tudo. Não é que você dá 10 para ganhar 1000, como o Evangelho da Prosperidade, não é isso que está dizendo aqui. Mas ele diz que os coríntios seriam supridos, multiplicará os frutos da vossa justiça. Paulo está querendo dizer o seguinte, isso evidencia, quando vocês são generosos, evidenciam que vocês foram justificados de fato, e vocês são de fato filhos de Deus, que é generoso, e vocês imitam Cristo, que foi generoso com vocês. Ele justificou vocês, Ele se deu por vocês, e vocês são imitadores dele. Então essa justiça de vocês vai se multiplicar. Mas ele não fala somente isso. Ele fala que aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a semente de vocês. Ele está dizendo assim, vocês não vão ficar sem fonte de renda. Deus, de alguma forma, vai suprir vocês. Deus vai suprir vocês. Não que a gente não passe por reveses aí de perder emprego e tal, mas depois Deus não deixa a gente passar por necessidade durante o período, até conseguir um novo emprego. Deus é fiel. Talvez eu não consiga, naquele momento de necessidades pelo desemprego, eu não consigo manter o meu padrão, mas eu posso ter certeza que Deus suprirá o arroz e feijão lá em casa. Eu posso ter descanso. Por quê? Por intermédio da igreja. Deveria ser, pelo menos, por intermédio da igreja. Então, aqui a gente tem essa bênção. E a gente olha para esse texto, vamos voltar só um pouquinho para ler também versículos 6 a 9, e isso afirma, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, ou por necessidade, por pressão, não faça isso. Porque Deus ama quem dá com alegria, despreendido, em paz e com alegria, quem oferta com alegria, não por pressão. Versículo 8, Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Aqui não promete mais riqueza, mas promete que a tua justiça permanece para sempre. Significa que você será sempre olhado por Deus como um homem reto, íntegro, justo e bom, e que se desvia do mal. Deus vai olhar para você dessa forma, como um homem justo, como um homem que Deus ama, de forma especial, por ele ser fiel. E aqui, então, a gente percebe que não tem jeito. A gente, quando fala de graça,
não pode deixar a graça de lado. O que nós vemos aqui? É Deus que opera tudo isso. É Deus que opera tudo isso. Mais uma vez, não é por conta de você ofertar financeiramente, que Deus está em dívida com você. Sabe por quê? Eu vou trazer a palavra de Santo Agostinho aqui. Santo Agostinho disse que Deus nos dá a sua graça para que o possamos servir. E, no fim, Ele coroa não os nossos méritos, mas os seus próprios dons. Porque quando você dá por causa que Deus te deu o dom de ofertar. E Deus ainda te coroa, te presenteia, imerecidamente, porque é Ele que fez a obra através de você. Todas as nossas obras, diz Isaías, Tu as fazes por nós. Se Deus ainda galardoa, nós temos que dizer, Senhor, eu não mereço, porque se eu fiz alguma coisa boa, foi o Senhor em mim. Porque o Senhor sabe que aqui, dentro de mim, só em mim, não habita bem nenhum. Se eu fiz alguma coisa boa que glorificou o Senhor, foi a Tua graça operando em mim. E ainda o Senhor me galardoa? É bênção sobre bênção, né? É graça sobre graça. É isso que a gente tem que entender. Avançando um pouquinho mais, versículos 12 a 14, Paulo diz assim: porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível, inefável, né? Dizem algumas versões. Então, o que Paulo quer dizer com isso aqui? Paulo quer dizer que a contribuição cristã, ela aproxima, ela cria afetos, ela cria comunhão, koinonia entre os irmãos que, apesar da distância, talvez, os irmãos lá da Judéia não conheceram os macedônios, talvez, não sei, mas provavelmente muitos deles não conheceram, mas eles conheceram. Não conheceram pessoalmente, mas conheceram através dos dons, através da generosidade deles. Eles conheciam os irmãos da Judéia, distantes da Macedônia, conheceram os irmãos da Macedônia, conheceram o coração dos irmãos da Macedônia. É muito mais do que conhecer o rostinho dos irmãos. É gostoso, né? Você olhar para o rostinho do nosso irmão, da nossa irmã, poder abraçar, poder estar junto, chorar junto, rir junto. A proximidade física é boa, mas eles conheceram muito mais do que proximidade física. Eles conheceram o coração dos macedônios. Porque Paulo diz aqui que esse tipo de serviço, dessa assistência dos macedônios, né, que os coríntios podiam fazer também e desfrutar também da mesma coisa, da mesma bênção, né, que vocês suprem as necessidades dos santos, também transbordem em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles, né, aqueles que receberam as ofertas, os pobres da Judéia, glorificam a Deus pela obediência da confissão de vocês, que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Por intermédio do quê? Por intermédio do que eles veem a fé desses irmãos? Como que a fé é vista? Como que Tiago diz que a fé é provada, é evidenciada através das... Pode falar, irmãos. Obras. Então, a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo também é demonstrada pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês, olha, a oração, que é um presente maior do que ter alguém orando por nós? Às vezes a gente não dá valor quando alguém diz, olha, eu estou orando por você, sei que você está precisando, eu não sei de tudo, mas eu estou colocando a tua vida constantemente diante de Deus. Ah, irmãos, como isso traz consolo no nosso coração, porque a gente sabe que nem tudo
condição física, precisamos de tudo isso, é verdade, somos homens, somos carne, né? Precisamos. Mas quando alguém chega e fala que está orando por você, que bênção, irmãos, porque você sabe que você está nas mãos do Senhor, você está sendo colocado no trono da graça constantemente. Então aí você fala, eu estou de pé, por causa da graça de Deus, mas também por causa das orações das minhas amadas irmãs e dos meus amados irmãos, né? E eu continuo na obra por causa dessa intercessão. Eu continuo de pé, com os joelhos trôpegos, mas de pé, por causa dessa intercessão, dessa oração. Olha a retribuição dos irmãos, né, necessitados da Judéia, em favor dos macedônios e talvez dos coríntios, né? Então, aqui a gente vê que glorifica a contribuição cristã, aproxima e cria essa comunhão, apesar da distância. A contribuição cristã glorifica a Deus, porque eles estavam glorificando a Deus, eles estavam fazendo a oração correta, eles estavam agradecendo a Deus, por quê? Os pobres lá da Judéia sabiam que essa obra começou com Deus, eles sabiam, começou no coração de Deus, e Deus operou no coração dos homens, lá da Macedônia, e esses homens foram fiéis, e eles ofertaram, e isso chegou até nós, então eles tinham essa convicção. Agora, diz que foi generosa essa contribuição dos macedônios. Mas como pode ser generosa de igrejas que estavam em extrema pobreza? Vou fazer uma comparação. Vocês se lembram do caso lá, quando Jesus fala da viúva pobre, né? Lá em Lucas, né? Quando Jesus fala da viúva pobre, não lembro se eu anotei aqui. Bom, é Lucas 21, de 1 a 4. Havia muitos fariseus que estavam ofertando e colocando dinheiro no gasofilácio, né? E como era em moeda, naquela época não tinha ainda papel moeda, né? Era tudo em moedas grandes, em moedas, né? Pesadas, e quando colocava ali na caixa de madeira, né, o gasofilácio, fazia um barulhão, aí o pessoal sabia, nossa, esse aí ofertou bastante, né? Aí vinha outro, aquele montão, esse ofertou mais ainda, olha o barulhão que fez, parece um terremoto aqui. Aí chegou uma viúva pobre, e disse que tinha 2 moedinhas, talvez fez clic, clic, 2 moedinhas, caiu no gasofilácio. Jesus falou, ela foi mais generosa do que os outros, ela ofertou mais, porque ela ofertou tudo o que ela tinha. Então é proporcional, queridos. Deus não olha a quantidade no sentido de querer fazer comparação quem deu mais ou quem deu menos, mas Deus olha o coração, mas Deus também sabe a quantidade que você tem no banco, é verdade, né? Deus sabe a quantidade que você tem na conta e a possibilidade de você poder ser generoso. Então a generosidade serve tanto para os pobres como para os ricos. Não é porque alguém é pobre que ela não pode ser generosa, ela pode ser sim generosa. E isso é o que conta para Deus, é o coração que conta para Deus, não é? Então, versículo 13, vamos pular para o versículo 13 agora, parei até no 12, né? Vamos lá, versículo 13. Na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem. Já falei, né, que a confissão de fé é comprovada pelas obras, como diz em Tiago 2, né? Tiago 2, de 14 a 26, Tiago diz lá que é pelas obras que vocês vão ver a minha fé. Mostre-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É pelas obras que nós mostramos a fé. E quando Paulo fecha aqui com quase um versículo de adoração, né, o 15, né, ele diz, graças a Deus pelo seu dom indescritível, ou dom inexplicável, dom inefável. Ele está dizendo que esse dom transcende a inteligência humana, a capacidade de compreensão. É só você olhar, olha a questão dos macedônios, excedeu aquilo que a gente pode. É um paradoxo, mas Deus faz isso. Esse é o dom inexplicável de Deus. Mas tem um mais inexplicável ainda. É essa a base de tudo para a vida cristã. Qual é o dom indescritível de Deus? Jesus Cristo.
Jesus Cristo é o dom inexplicável de Deus, que veio para salvar miseráveis, pecadores, rebeldes, pecadores desobedientes, filhos da ira, filhos da desobediência, e Ele veio resgatar. Esse é o dom inefável de Deus. Esse é o maior dom de Deus. É o maior dom de Deus. Não é o dom que nós podemos servir, são muitas vezes indescritíveis também. Mas é o dom de Jesus Cristo, por mim e por você. É a base da minha vida de serviço, primeiramente de adoração e gratidão a Deus, e que transborda também em serviço aos meus irmãos, porque eu não posso dizer que eu amo a Deus, mas não amo o meu irmão, a quem eu vejo. Como eu posso adorar a Deus que eu não vejo, sem adorar o meu irmão que eu vejo? Então, a prova de que eu amo o Senhor, e que eu amo, e apesar de não compreender esse dom indescritível de Jesus Cristo para mim, mas eu o adoro e agradeço dia e noite por essa tão grande salvação, pelo dom de Jesus Cristo na cruz por mim. Então, isso vai se transbordar também em boas obras, em serviço. O que eu posso ser útil para essa igrejinha? Aonde eu posso atuar? O que eu posso fazer para abençoar os meus irmãos, sendo que eu fui tão abençoado pelo Senhor, pelo meu Redentor? Onde eu posso servir? Esse é o dom inefável, Jesus Cristo. Diante desse entendimento da encarnação, nascimento, ministério, sofrimento e morte, e também da ressurreição, e da ascensão, e da esperança da volta de Jesus Cristo, todo serviço cristão torna-se minúsculo. Por isso não há motivo de vanglória também. Mas também esse serviço, diante de um entendimento tão grande, inefável, de Deus por nós, o sacrifício, o dom de Deus por nós e para nós, é impossível permanecermos indiferentes e inertes. É impossível. Quando Deus trabalha no coração da gente, a gente fala, não, eu não posso ficar parado. Eu quero poder, de alguma forma, retribuir. Nunca vou chegar aos pés do sacrifício do dom de Deus inefável por mim, Jesus Cristo. Mas ainda assim, eu quero ser útil, e quero me transbordar, quebrar a minha dura cerviz, meu egocentrismo, minha centralidade do eu, não é? E quero quebrar isso e me dar. Eu posso fazer alguma coisa? Deus fala assim, olha para o teu irmão. Deus não precisa do teu dinheiro, Deus não precisa do teu dinheiro, mas os irmãos necessitados sim. É isso que Deus espera dos filhos, que os irmãos amem e sirvam uns aos outros, não é? Então nós somos constrangidos pelo imenso e generoso amor de Cristo por nós, é isso que nos impulsiona a ofertar, a dar, a ser generoso. O Asaf Borba, o cantor Asaf Borba, ele tem uma música que ele compôs, e um trechinho dela diz assim, é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. É impossível amar sem dar. A graça que gera os dons e serviços tem como fonte, sim, esse entendimento da cruz, esse entendimento do sacrifício de Jesus Cristo, esse entendimento do dom inefável de Deus, esse dom maior. É isso que nos impulsiona, é a redenção, a obra redentora que nos faz agir. É esse entendimento, é entender o inteligível, né? Se é um dom indescritível, é transcendente, mas ainda assim eu compreendo, né? Porque eu compreendo o suficiente para transformar a minha vida. Eu compreendo o suficiente para mostrar que há muito mais a ser feito por gratidão e glória do meu Redentor, do meu Senhor Jesus. Há muito mais a ser feito. A compreensão, ainda que limitada, da obra redentora de Jesus faz com que a gente dê um start nos dons que Deus nos deu. É isso que motiva. E não só motiva para fazer, mas motiva para fazer pela motivação correta, que é para a glória de Deus e não minha, que é para a glória do meu Redentor e não do homem.
Bem, vamos concluir. A gente tira poucas coisas, né? Já foi bastante explicativo aí a exposição, né? Então, como conclusão, a gente vê que o bom testemunho ou ações piedosas e ações generosas nem sempre vêm daqueles que nós achamos mais preparados. Nem sempre. Viram o exemplo aí dos macedônios? Irmãos, essas ações de generosidade, de piedade, de bom testemunho, pode vir de quem ou de onde nós menos esperamos. Às vezes as famílias mais pobres dão exemplo de generosidade. Não estou dizendo que isso aconteça aqui, mas pode acontecer. Isso Deus faz justamente para tocar em nosso coração. Não é? Então, nós vemos os exemplos dos macedônios. Citei o caso da viúva pobre. Generosidade nem sempre está ligado à riqueza, né? A uma pessoa extremamente abastada. A generosidade está ligada a todo o coração. Ela vem de todo o coração, independentemente da condição financeira. Não é? O reino de Deus, aliás, no reino de Deus, pobreza e sofrimento não são desculpas para deixar de amar, de dar e de servir voluntariamente e com alegria. Aprendemos com os macedônios que é possível eu ter alegria em meio a provações. E também a ser generoso em meio à escassez, à falta de recursos abundantes. Eu ainda posso ser útil e generoso. É possível. Em segundo lugar, se o nosso coração não for convertido, o nosso bolso também não será. Nós precisamos nos experimentar, irmãos. Provar nossa fé. Será que eu estou na fé? Senhor, será que o meu coração é teu mesmo? Então, como é que a gente pode fazer isso na prática? Apresente em oração ao Senhor a sua realidade. Seja honesto com Deus. Senhor, eu ainda não consigo ter essa liberdade, né? Essa tranquilidade para ofertar. Ainda estou travado por alguma circunstância, só Deus sabe o que é, só você e Deus, né? Então, coloque isso diante de Deus. Se você tem dificuldade em ofertar financeiramente, coloque isso diante de Deus através de uma oração. Mas olha, eu quero dizer para você, seja pronto para fazer isso. Não deixa para amanhã. Se você tem essa dificuldade, né? Não estou dizendo que você tenha, mas se você tiver, né? Faça isso, coloque diante de Deus a tua realidade, coloque isso, confessando com sinceridade a sua dificuldade e também expressando o seu desejo de querer ofertar com alegria, de experimentar aquilo que a Bíblia diz que é possível. É mais bem-aventurado dar, mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Senhor, fale em oração, Senhor, eu estou travado. Você acha que Deus já não sabe disso? Às vezes a gente fica pensando, não, se eu fizer isso, Deus vai me matar. Não, Deus já sabe. Deus sabe, Ele conhece o teu coração mais do que você. Ele sonda, Ele esquadrinha o nosso coração nas profundezas mais escuras lá, onde você nem quer mexer, você sabe que tem coisa feia lá. Mas Deus conhece tudo. Agora, quando você bota para fora em oração, Deus trabalha. É onde Deus quebra o coração. É onde você confessa e diz, Senhor, eu não consigo, mas eu quero. Quebra o meu coração. Liberta-me, né, do fascínio das riquezas. Liberta-me das correntes que o dinheiro ainda tem sobre mim, que me prende. Eu quero dominar o dinheiro e não ser dominado por ele. Eu quero que ele seja uma bênção e não um ídolo. Ajuda-me, Senhor. Confessa para Deus. E Deus perdoa e cura. Experimente. Veja que o Senhor é bom. Deus opera. Outra coisa, peça em oração que Deus conceda a você fé e confiança em seus cuidados, para que você não se preocupe tanto com as possíveis necessidades do amanhã, né? O amanhã,
a gente sempre tem essa dificuldade, né? Eu, sempre não, né? Eu digo, eu tenho, e preciso que Deus me ajude, né? A preocupação excessiva com o dia de amanhã. Primeiro, que o dia de amanhã pertence a Deus, não a mim. Segundo, que Ele é poderoso, e gracioso, e generoso, e fiel, como um pastor, presente o tempo todo. Da mesma forma que Ele supriu o meu hoje, Ele há de suprir o meu amanhã. Então, hoje, eu posso, então, ser generoso. Hoje, eu posso me colocar a serviço da igreja. Hoje, eu posso ofertar, porque eu creio que amanhã Ele também vai suprir. Como Ele fez com o povo no deserto. Todos os dias tinha maná. Quem pegava mais, além daquilo que era necessário, estragava, né? Vocês lembram, né? Eles não comiam e estragavam. No dia seguinte, não servia. Mas no dia seguinte, Deus generosamente mandava maná fresquinho, e eles comiam, se fartavam e estavam tranquilos. Deus suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. E nós precisamos ter esse descanso, porque isso nos liberta também para nós sermos generosos, para nós darmos financeiramente. Essa libertação da escravidão que o dinheiro impõe sobre nós. Outra situação, se você se sente dominado pelo fascínio das suas riquezas, confesse a Deus e peça perdão. Mais uma vez, irmãos, coloque tudo isso diante de Deus, seja lá qual for a sua situação. Agora eu estou falando aqui para alguém que possa aí ter uma condição financeira melhor, não é? Confesse isso a Deus, que você está preso ainda no fascínio das suas riquezas, para que o Senhor cure e liberte o seu coração. E que você então subjugue o poder de Mamon. Você tem que pisar sobre o poder de Mamon. Gente, eu estou falando quase como um pentecostal, né? Você tem que pisar no dinheiro. Irmãos, entendam, né? Eu quero dizer que o dinheiro não pode dominar você. Você tem que ser livre, né? O dinheiro pode ser uma bênção, irmãos, e é bênção, quando ele tem o objetivo correto, a motivação correta e conduzido por um coração que tem Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar. E aí, então, todas as outras coisas, né? Elas são bênçãos, Deus acrescenta. E quando o reino de Deus está em primeiro lugar, Mamon vai ser um bom servo. O que ele não pode é ser o seu dono. Ele não pode ser o seu patrão. Dinheiro não pode ser o seu patrão. Ele tem que ser o seu escravo. Ele vai ser um bom escravo, viu? Se você usar direitinho, ele vai te abençoar. Não com mais dinheiro, não quer dizer. Talvez Deus possa até dar, não é? Deus é generoso, né? Ele pode te enriquecer mais. Eu não posso limitar Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você vai ser abundante em alegria indizível que vem dos céus no teu coração. Uma alegria em poder ser obediente a Deus e mostrar amor aos irmãos. Essa alegria que não vem do mundo, mas vem de Deus. Você vai provar essa bem-aventurança, essa alegria. Outra coisa, né? Nem sei porque que eu pus isso aqui, mas eu pus. Se você não confia na liderança de sua igreja local para receber e administrar esses recursos financeiros, ou duas coisas você pode fazer, não é? Ou você confessa a Deus, né, e essa desconfiança, né, descabida. Você confessa a Deus, porque será que essa desconfiança faz sentido? Nós passamos por isso, né? E algumas situações a gente, né, teve que lançar para Deus, porque Deus sabe a fidelidade dos nossos diáconos. Deus sabe. E nós também, irmãos, se vocês forem analisar, se vocês quiserem conhecer, vocês vão ver a fidelidade daqueles que trabalham, que administram as finanças dessa igreja. A segunda opção, você denuncia com provas se há algum problema. Se não, querido, submeta a sua liderança. Creia que Deus levantou esses homens para fazer o melhor. Faça a tua parte, e Deus está dando graça e dons para outros fazerem a parte deles, fielmente. Queridos, eu louvo a Deus pela nossa equipe ministerial. Louvo a Deus. Vamos orar? Ó Deus, nós temos aqui princípios, Senhor, que muitos deles nos confrontam, nos desafiam, Senhor.
E nós sabemos, Senhor, que sem a Tua graça em nós, sem a ação do Teu Espírito em nós, nenhum de nós aqui é capaz de ser fiel nas contribuições financeiras, de forma que nós possamos ofertar financeiramente como uma expressão de amor e de adoração a Ti. Mas, Senhor, converta em primeiro lugar nosso coração. E também que isso se transborde em generosidade, converta também o nosso bolso. Converta-nos, Senhor, para Ti, para que na integralidade do nosso ser, nós sejamos consagrados a Ti e úteis para o Teu reino. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais generosos. Ó Deus, como nós precisamos aprender a generosidade. Obrigado por termos modelos como os macedônios, que nos mostram o caminho de se alegrar e de servir com generosidade. E ter alegria nesse serviço. Ó Deus, faz com que nós possamos também transbordar nesse dom, nesse ministério. É o que te peço para cada um de nós aqui, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém.